O segurança agarrou o braço do mendigo com tanta força que até quem passava na calçada sentiu o impacto. Eu já falei que aqui você não entra. Vá embora antes que eu chame a polícia. Os clientes da loja chique pararam para assistir a cena como quem assiste um espetáculo vergonhoso. Alguns com nojo, outros rindo, outros apenas fingindo não ver. Mas o mendigo, magro, roupas rasgadas, olhar cansado, não reagiu com violência. Ele apenas repetiu, pela terceira vez: eu só quero comprar um presente. O gerente apareceu, cheio de arrogância, ajeitando a gravata como se estivesse lidando com uma criancinha suja. Comprar? Aqui? Meu senhor, nós não vendemos para gente como você. E o silêncio da loja ficou mais pesado do que qualquer insulto. O mendigo respirou fundo, observou cada rosto ali e disse algo que fez o ambiente gelar. Eu entendo, mas vocês vão se arrepender de ter me tratado assim. O segurança empurrou o mendigo para fora, fazendo cair na calçada. Alguns riram. Uma mulher filmou, achando que seria mais um vídeo viral de mendigo inconveniente sendo expulso. Mas ninguém imaginava que aquele homem que todos trataram como lixo, aquele homem que nem deixaram entrar na loja, tinha uma verdade guardada que mudaria completamente o destino daquela boutique de luxo e exporia o preconceito mais sujo de todos, o que se disfarça de padrão, cliente ideal e boa aparência. Porque o presente que ele queria comprar não era para ele, e sim para a única pessoa que o tratava como ser humano desde que ele perdeu tudo. E a maneira como a loja lidou com ele chegaria mais longe do que eles imaginavam, e com consequências que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Antes de continuar essa história, me conta de qual cidade você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essas histórias chegam, e como cada lugar do Brasil, e até do mundo, enxerga de um jeito diferente as injustiças que a gente ainda finge que não vê. Agora vamos seguir. A boutique estava lotada naquele fim de tarde. Era o tipo de loja que só entrava gente perfumada, com roupas de marca e cartão ilimitado. E justamente por isso, ninguém aceitava a ideia de um mendigo tentando cruzar aquela porta. Só que o que ninguém ali sabia é que aquele homem não estava ali por esmola. Ele estava ali para comprar um pequeno presente para alguém que mudará sua vida no momento em que ele mais precisava. Um gesto simples, mas que derrubaria uma fachada inteira construída em cima de preconceito e arrogância. O segurança da boutique nem esperou o mendigo abrir a boca. Botou o braço na frente dele, como quem impede um animal de entrar. Aqui não é lugar para você. Vai incomodar em outro canto. O mendigo, segurando algumas moedas na mão, tentou explicar com calma. Eu só queria ver um chaveiro, um bem simples. É presente. O segurança riu, alto bastante para que duas clientes próximas olhassem com nojo. Presente? Com isso aí? Apontou para as moedas. Sai daqui antes que eu chame a polícia. O mendigo respirou fundo. Não queria confusão, mas precisava muito daquele chaveiro. Era para o homem que lhe dava comida todas as noites. O mesmo homem que sempre dizia: quando você sair dessa, vai lembrar de mim. Mas não com tristeza, com esperança. E naquele dia, o mendigo queria provar que alguém podia ter esperança, até por ele. Mas antes que o segurança o expulsasse novamente, algo inesperado aconteceu. Um cliente elegante, terno sob medida, relógio caríssimo, interrompeu a cena. Espera, eu conheço esse homem. O segurança engoliu em seco. O mendigo levantou o rosto, surpreso. Não reconhecia aquele milionário. Nunca o tinha visto. Mas havia algo no olhar dele, algo que dizia que aquilo não era uma mentira. Deixa ele entrar. Ele é meu convidado. A boutique inteira ficou em silêncio por alguns segundos. As clientes, antes rindo, agora se ajeitavam, tentando parecer discretas. O gerente correu para abrir espaço. O mendigo passou pela porta lentamente, como se ainda não acreditasse. Mas antes de seguir, o milionário se inclinou discretamente e sussurrou: você não lembra de mim, mas eu lembro de você. O mendigo travou. O coração disparou. E a pergunta que ele mais temia ecoou dentro da cabeça. Quem era aquele homem? E por que parecia saber tanto sobre ele? Mas por quê? O mendigo murmurou. O milionário deu um meio sorriso. Porque você me salvou antes de perder tudo.
E aquilo mudou completamente o rumo da história. O mendigo piscou várias vezes, tentando organizar os pensamentos. Salvar? Eu? Esse homem? Não fazia sentido algum. O milionário caminhou com tranquilidade para dentro da boutique, como se estivesse acostumado a ter todos os olhares voltados para si. E estavam mesmo. Vendedoras cochichavam. O gerente quase tropeçou. O segurança ficava cada vez menor atrás do balcão. O mendigo deu um passo hesitante para dentro. Era a primeira vez em anos que sentia ar-condicionado no rosto. O cheiro de perfume caro, couro novo e ambiente impecável fazia tudo parecer um outro mundo, um mundo ao qual ele claramente não pertencia. Mas o milionário lhe fez um sinal com a cabeça. Vem, quero que você escolha o que veio buscar. O mendigo, ainda constrangido, estendeu a mão com as moedas. Moço, eu só tenho isso. Não quero causar problema. Eu só queria um chaveiro simples. Uma lembrança. O milionário colocou a mão sobre as moedas. Se fechou delicadamente a mão do mendigo. Guarde. Hoje, quem dá o presente sou eu. O gerente apareceu imediatamente, todo sorrisos, como se o que tivesse acontecido 5 minutos antes fosse apenas imaginação. Senhores, posso ajudar? Ele quer um chaveiro, disse o milionário. O melhor da loja. O mendigo tentou interromper. Não, o melhor não precisa. Eu só queria um. O milionário continuou. O melhor, e embrulhado como presente. O gerente correu para atender. Enquanto esperavam, o mendigo olhava para o chão, desconfortável, tentando entender por que um homem tão rico estava lhe tratando com tanta gentileza. Até que finalmente perguntou: por que o senhor disse que eu salvei sua vida? O milionário cruzou os braços, pensativo. Por que você salvou? Respondeu. Você disse uma frase para mim, anos atrás, antes de tudo dar errado para você. O mendigo levantou os olhos devagar. Eu falei com o senhor antes? Onde? O milionário respirou fundo. O olhar que tinha não era de pena, era de alguém que carrega uma verdade pesada. Na calçada da avenida principal. Você me viu chorando. Eu estava prestes a fazer uma besteira enorme. E você? Você só disse uma frase. Uma frase que mudou meu destino. O mendigo sentiu o estômago embrulhar. Ele já tinha falado com tanta gente, mas não fazia ideia de quem era aquele homem naquela época. Que frase? O milionário abaixou a voz. Ninguém perde quando escolhe a vida. Você me disse isso, e foi naquele dia que eu desisti do que estava prestes a fazer. O mundo do mendigo pareceu girar. Ele se segurou no balcão. Eu não lembro disso. Eu lembro por nós dois, disse o milionário com serenidade. No mesmo instante, o gerente voltou com o chaveiro embrulhado em uma caixinha elegante. Mas antes de entregá-lo, o segurança deu um passo à frente, inquieto. Senhor, desculpa, mas o senhor tem certeza de que ele... O milionário se virou devagar, num olhar que gelou o ambiente. Tenho, e você deveria agradecer por ele estar aqui hoje. O silêncio tomou a boutique, mas o que ninguém ali sabia era que aquela história estava longe de terminar. O milionário ainda não tinha revelado por que de se importar tanto com aquele mendigo e o que ele pretendia fazer a partir dali. O homem ainda tinha o punho cerrado quando percebeu que todos ao redor estavam olhando. O segurança do prédio se aproximou, tenso, perguntando se estava tudo bem. O milionário apenas resmungou algo sobre gente inconveniente, mas no fundo, seu coração estava acelerado de um jeito estranho. Não era raiva, era medo. Um medo silencioso, incômodo, como se as palavras do mendigo tivessem tocado algum lugar que ele escondia até de si mesmo. Mesmo sem querer, ele voltou a cabeça. O mendigo já estava parado num canto da calçada, respirando com dificuldade, mas ainda com aquela serenidade indecifrável. E foi ali, naquele segundo, diante daquele olhar que não pedia nada, que o milionário sentiu algo que não conseguia explicar. Uma sensação quase infantil de ser visto, como se aquele homem soubesse exatamente o que ele escondia no fundo da alma. Naquela noite, ele tentou dormir, mas a frase do mendigo voltava como um sussurro teimoso. Você está perdendo o que o dinheiro não compra. Ele tentou ignorar. Ligou a TV. Foi tomar um uísque. Tentou trabalhar, mas nada adiantava. Aquela voz insistente parecia surgir de dentro dele mesmo.
Nos dias seguintes, outras coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas que ele nunca notava começaram a chamá-lo de forma natural. O porteiro comentou que ele parecia diferente. O rapaz da limpeza perguntou se ele estava bem. Até a funcionária do café disse que sentiu que ele estava mais calado que o normal. Ele estava irritado, exausto, mas o que mais o consumia era a dúvida que adia como febre. Como aquele mendigo saberia algo tão íntimo, tão secreto, algo que ele mesmo não tinha coragem de admitir nem para seus melhores médicos? E então, no fim daquela semana, o inevitável aconteceu. Ele o encontrou de novo, no mesmo semáforo, no mesmo canto, mas dessa vez, o mendigo parecia estar esperando por ele. E quando seus olhos se encontraram, o mendigo disse apenas: "Você voltou. Então agora podemos começar." E foi ali que tudo mudou. O homem respira fundo, ainda encarando o gerente e o segurança que, agora, estão desconcertados. Ele fala firme, sem elevar a voz: "Engraçado, vocês se apressam tanto para apontar a culpa, mas não gastam nem 2 segundos para oferecer ajuda." O gerente tenta se recompor. "Olha, senhor, nós só seguimos o protocolo." O homem balança a cabeça. Protocolo que manda tratar um ser humano como ameaça só porque ele é pobre? O segurança engole seco, sem responder. O mendigo, já sentado, tenta descontrair a situação. "Calma aí. Gente, eu só queria lavar o rosto. Nem dinheiro eu tenho para comprar nada aqui." O homem se ajoelha ao lado dele. "Pois agora tem." Ele coloca uma quantia dobrada na mão do mendigo. O mendigo arregala os olhos. "Isso tudo? Moço, eu nunca toquei em tanto dinheiro. É seu. Mas só se prometer uma coisa: não pedir desculpa por existir." O mendigo segura o choro. O homem se levanta e encara o gerente. "Já que você gosta tanto de protocolo." Ele mostra novamente o cartão. "Vou pedir para a empresa revisar o treinamento da equipe, especialmente sobre tratamento digno." O gerente empalidece. "O senhor, por favor, não precisa envolver a diretoria." "Preciso sim. Porque não foi só um erro. Foi escolha." O segurança desvia o olhar para o chão. O homem fecha a mochila, olha para o mendigo. "Bora, você me acompanha." A gente resolve uns documentos, compra um almoço decente e vê como tirar dessa situação. O mendigo, trêmulo, levanta com ajuda. "Obrigado, ninguém nunca fez isso comigo." O homem sorri de leve. "Sempre tem uma primeira vez." Eles começam a sair. A câmera volta para o gerente e o segurança, paralisados, assistindo os dois irem embora. O erro deles foi simples: julgar pela aparência. E esquecer que respeito não depende de classe, dinheiro ou roupa. Depende de caráter.